Boa noite. Boa noite, professora. Eu ainda estou passada que eu entrei na aula do outro professor. Tá no trabalho? Não, a gente tá na liga. Eu e Laís. Sim, foi ela me falou sobre isso. A gente quer ver se acompanha alguma coisa. Uhum, Enquanto ela sai do exame. sim. Esperava ver se o restante entra agora, porque tinha entrado já algumas pessoas, mas eu fui tirando depois que eu percebi que estava na aula errada. Meu Deus, péssimo. Professora, como é que tá lá o hospital? Muito Covid? Muito convite, tá tudo lotado. O último plantão que eu estive, estava tudo lotado. Aqui também movimentou. Vocês viram que eu botei os PDF das aulas dessa semana? Não tava no grupo não, mas aí eu pedi pra menina mandar, ela mandou pra mim. E me colocou no grupo de volta. Os PDFs eu fiz para já mais complementado, né? Eu fiz também no tempo das aulas remotas, então, como é mais distante, eu fiz o mais completo possível, os slides. Tá, não entrou ninguém ainda não. Quando começar, eu desligo a câmera. Tô ouvindo, professor. Pronto, só a questão do slide que eu estava falando. E como era para as aulas remotas, então eu fiz o mais completo possível já no slide. Pudessem acompanhar o máximo possível, mesmo não acompanhando as aulas. E aí, como foi? Achar que ia voltar para as aulas e uns dias antes não ter? Boa noite. Olha, professora, ela é bem novinha dela. Ela é bem novinha, essa professora. Eu só vou pedir que quando vocês não precisarem falar, Começar agora. aí vocês desligam os microfones, viu? Porque 22 anos ela. no momento não Primeira atrapalha, técnica mas quando graduada. começar a É aula, formada em mais outra coisa aí também. acaba atrapalhando um pouco. Ela fez faculdade, não foi? Fez faculdade. Já, essa mulher. Acabou o ensino médio com quantos anos? É mais, eu acho que a faculdade há uns 10 anos. Até no novinha. Os estudos, tô dizendo. A gente vai, mesmo com esse atraso, mas a gente espera até às 7h15, Isso aí? certo? Foi não. Quando for 7h15, a gente começa, até porque é um conteúdo extenso, né?
inteligente, ela, né? Você vê, escuta ela falar da aula, você fica assim, de boca aberta. Ela é inteligente demais. Você guarda todas as informações? Você não consegue pegar? Remota, não. Eu escuto só por escutar, mas... Saudades! Guardo, um detalhe. Também. E aí, querida? E essa empolgação todinha? Tá baixo. É pra ter aula, faz tempo que eu não tenho aula. Tá sem computador, me estudando na casa da minha sogra. Ô, coisa boa ter sogra. Né? Eu fico pra eu mandar um áudio por aqui, eu aperto aqui e prenso, é. Vou mandar um áudio. Aperto aqui no microfone. Tudo isso é pra postar no status, é? Os melhores amigos. Até parece que estuda. Que saudades. 7h12. Às 7h15 a gente vai estar esperando mais alguém entrar para poder acompanhar todo mundo junto, né? Vocês conseguiram olhar os slides que eu mandei? O som de quem? O meu som tá baixo? O som aqui tá saindo bom, o som. Tô escutando bom. Carla. Primeiro Veja se não é o seu som, Ana Carla. eu vou até olhar o nome da aula, que eu só entrei. Gente, que matéria é essa? Jesus. É saúde coletiva. Ah, pronto. Mestrado, Cecília. 18 pessoas. Meu Deus. Nem eu tô tão empolgada quanto Tamires. Professora, é porque chegou um potão de pavê aqui pra mim, ó. Ai, gostaria. Tô com fome, inclusive. É casa de sogra, é casa de sogra. 7h14. Quem falou mais no grupo, não? Boa noite. Boa noite, Laís. Boa noite. Professora, a gente entramos num link errado, minha filha. Fomos parar lá na aula de administração. Oxe, eu apaguei, não, aquele link? Tem um apaguei já. Por ele. Vocês entraram agora? Sim. Aí eu perguntei, professor, cadê a professora Cris? Ele disse, Cris Line, é a nossa professora. Ele disse, qual é a matéria? Aí eu disse, porque a gente eu falei, né? Não é essa, não. Eu tô falando. O seu de administração, pois nós está errado, no link errado. E na aula, entramos no link errado. Mas eu apaguei, eu fui lá no grupo, porque quando eu entrei, tinha um link lá para as 7 horas de aula. Eu disse, vixe, deve ser o meu, né? Aí fui lá e já entrei, fiquei esperando o pessoal e fui aceitando já, né?
Como um pedaço aparece a câmera aberta do professor? Eu disse, isso é um professor? Eu não acredito Isso mesmo. nele, não. Aí fui remover quem estava na aula, porque eu estava entrando pelo link do CETEP, né? Removi quem estava na aula e perguntei a ele, professor, qual a sua matéria? Acho que eu estou na sua aula. Aí ele ficou achando graça. Aí ele foi, falou a matéria dele, aí eu pedi desculpa e saí, né? Aí fui lá no grupo, disse, apaguei o link e botei um link novo. Pois o link ainda continuava lá, link né? novo. Eu entrei. Aí ele disse assim, a professora, entrou uma pessoa por nome de Cris mesmo e saiu. Eu disse a minha professora, e como eu faço para ir atrás dela? Aí ele só indo lá no grupo de novo e ver se ela já postou o link. Passada, que mico, a primeira aula, ai meu Deus, fiquei passada. Não, professor, isso acontece. Olhando pro Ela foi professor até e sem saber o que fazer, eu venho. Eu vi que eu estava no lugar errado, porque as meninas que estão fazendo administração, tudo dando boa noite para mim. Boa noite, Laís, você aqui também? Não, está errado. Eu, Mas isso acontece, minha filha. Maria, passada. Mas enfim, vamos lá, né? Já é 7h07. Já faz tempo que a senhora tinha começado? Eu não tinha começado, não. Eu estava esperando vocês entrarem na sala. Ai, graças a Deus. Só entrou. Aí eu disse, Graças pronto, a ó. Deus. Pronto, vamos lá. Vocês estão vendo? Tô. Professora, a senhora já olhou se Veridiana entrou? Olhei não. Mas sempre que entrar, aí tem um sonzinho, aí eu vou lá e aceito. Certo. Mas eu acho que Porque ainda não ela entrou, hoje, não. ela pediu para mim ontem que hoje ela estaria em Natal fazendo o tratamento do filho dela. E ela falou assim, Laís, eu não sei se eu vou chegar a tempo, então você avisa a professora Cris. Eu, tá bom. Aí por isso que eu perguntei se a senhora já viu ela por aqui. Eu acho que ainda não aceitei o nome dela, não. Viu? Ela falou que se chegasse a tempo, aí ela entra na aula. Tá realmente boa, viu? Aqui o ângulo, as coisas. Por quê? Tá ótimo. Pronto, vamos lá. Vamos. Quem já deu uma olhada, né? Já viu e já me conhece também da sala. Meu nome é Crislaine Kelly, sou enfermeira formada pela Universidade Potiguar, sou especialista em urgência e emergência, né, pela FACESA, e vou estar com vocês na disciplina de saúde coletiva e das comunidades. Primeiro a gente vai ver um pouco dos conceitos, né, tanto sobre saúde quanto saúde coletiva, sobre saúde da comunidade. E a saúde, no geral, ela é um completo estado de bem-estar físico, mental, social, e não apenas a ausência de doença, né? É algo bem mais complexo, e isso já de acordo com a OMS. Então, a saúde, ela é um direito de todos e dever do Estado, né? Que é algo que a gente já escuta desde o primário, desde o ensino médio, desde sempre a gente escuta que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? E a saúde é garantida mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução de risco de doença e de outros agravos, além do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, lá na frente a gente vai ver que a saúde, né, baseada no SUS, que vai ser criado, né, mais na frente a gente vai ver, ela é algo amplo, né? É algo universal, é para todo mundo e tem que ser de forma igualitária. Saúde coletiva, né? A saúde coletiva, o coletivo ele vem da forma abrangente, né? Daquilo que compreende muitas coisas, muitas pessoas. E a saúde coletiva vai também neste mesmo caminho. Então, a saúde coletiva é um conjunto de ações de caráter individual e coletivo. Não apenas abrange uma única pessoa, né, não atende apenas um ser unicamente, mas sim todo um coletivo ao redor dessa pessoa, desse indivíduo, daquela comunidade. E aí estão situadas em todos os níveis de atenção do sistema de saúde, que estão voltadas para a promoção, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação,
centrado na qualidade de vida das pessoas, do seu meio ambiente, e levando em consideração o contexto histórico e estrutural da saúde e doença. E a gente também vai ver lá na frente que antes se via apenas a questão da doença em si, ou então de se atribuir a doença ao pecado, ou a questão de bruxaria, né, coisas assim. Então, a gente vê hoje que a saúde coletiva, a saúde em si, ela trata vários aspectos, né, não só o indivíduo, mas também o meio em que ele vive, o contexto histórico, a questão estrutural da sociedade. Então, leva em conta tudo, não apenas o indivíduo, não apenas um único fator. Isso de acordo com o Obeto, né? Aqui a gente traz um conceito de Obeto e aqui a gente traz outro conceito, também sobre saúde coletiva, também tendo o mesmo contexto, mas agora falando na visão de Potter e Perry, né, de 2008. E aí esses autores, eles trazem que a saúde coletiva, ela é uma expressão que surge com o movimento sociossanitário, né? E esse movimento surgiu da reforma sanitária no final dos anos 70, tendo o seu ápice na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi através dela que se gerou, né, que se deu início ao SUS. Portanto, essa terminologia, ela é genuinamente brasileira, né, esse termo saúde coletiva, esse programa do SUS, né, só existe no Brasil e integra as ciências sociais com as políticas de saúde pública, que a gente também vai ver mais na frente. E a saúde das comunidades, né, centra-se na promoção da saúde, na prevenção de doenças e no cuidado restaurador. A atenção à saúde na comunidade é um modelo colaborativo, baseado em evidências e desenhado para atender às necessidades de saúde de uma comunidade. Então, a saúde das comunidades é justamente para isso, né? É a saúde coletiva atuando na saúde de cada comunidade. E aí eu trago um pouco da história natural da doença para que a gente possa acompanhar um pouco, né? Porque a doença ela não é algo novo, não é algo que surgiu recentemente, é algo que sempre existiu. E desde a antiguidade, dentro das religiões politeístas, se acreditava que a saúde era uma dádiva e a doença era um castigo dos deuses. E aí, com o decorrer dos séculos, com o advento de religiões monoteístas, entende-se que a saúde era uma dádiva e o castigo ele passou a ser uma responsabilidade de um único Deus, e não de vários deuses, né, de outros motivos. No entanto, 400 anos antes de Cristo, né, Hipócrates, o filósofo Hipócrates, ele desenvolveu o tratado de Ares e Lugares, né, os ares e os lugares, onde se relacionava os locais de moradia, a água para beber, os ventos, com a saúde e também com a doença. Então, de acordo com Hipócrates, né, os ares, os lugares, o que a gente respirava, onde a gente estava, contribuía para o nosso adoecimento. Séculos mais tarde, as populações passam a viver em comunidade e a teoria miasmática, né, toma conta daquele tempo, né? A teoria miasmática é justamente com relação a isso, a questão dos ares, dos lugares. Então, o ar, a doença, ela ficava no ar. E a gente adoecia porque respirava um ar contaminado. Tal teoria consiste na crença de que a doença é transmitida pela inspiração de gases, né, de animais, de dejetos, de decomposição. Então, a doença ela permanecia naquele ar, naquele ambiente onde as pessoas estavam. Essa teoria miasmática ela vai permanecer até o século XIX, porém, no final do século XVIII, na Europa, predominava a teoria de que o adoecimento humano ele dependia dos paradigmas socioambientais, né? Estavam vinculados à concepção dinâmica e era esboçado as primeiras evidências de determinação social desse processo de saúde e doença. Então, já a teoria miasmática ela permaneceu até o século XIX, porém, no finalzinho já do século XVIII, já na Europa, né, que sempre foi um lugar mais avançado, né, já se tinham esses paradigmas socioambientais, já se tinha outra percepção que não a teoria miasmática. Com o advento da bacteriologia, né, que já é recente, a concepção ontológica firmou-se vitoriosa e suas conquistas levaram ao abandono dos critérios sociais,
na formulação e no enfrentamento dos problemas de saúde da população. Então, descobriu-se aí vírus, bactérias, protozoários, que entendeu-se que era eles que causavam as doenças e não apenas o ar. E aí nós temos dois tipos de concepções, né? A concepção fisiológica e a concepção ontológica. Dentro da concepção fisiológica, nós iniciamos com a teoria de Hipócrates, né? Que explica a origem dessas doenças a partir do desequilíbrio da natureza dentro e fora das pessoas. Existia também a medicina segundo Meyer e Benson, que era centrada no paciente como um todo, além também do seu ambiente, e evitava ligar as doenças às perturbações de órgãos corporais particulares, né? Então, via apenas a doença e não ligava essa doença a outros fatores. A concepção ontológica, pelo seu lado, defende que as doenças são entidades exteriores ao organismo, que invadem para se localizarem em várias partes. E essas entidades não têm sempre o mesmo significado. Já na medicina mesopotâmica e do Egito, eram conotados os processos mágicos religiosos, né, que eram atribuídos à questão de mágica, de bruxaria, né, as doenças eram atribuídas a esse tipo de coisa, com castigos resultantes de pecados cometidos pelos pacientes. Já na medicina moderna, onde a gente vai encontrar vírus, bactérias, protozoários, né? Então, essa é a concepção fisiológica. A concepção ontológica, ela tem estado frequentemente ligada a uma forma de medicina, dirige seus esforços na classificação desses processos de doença, na elaboração de um diagnóstico exato, procurando identificar os órgãos corporais que estão perturbados e que provocam os sintomas. É uma concepção redutora que explica o processo de doença na base de órgãos específicos perturbados. Então, a concepção ontológica, ela visa apenas buscar qual é o órgão que está sendo afetado e tratá-lo, né? E, na verdade, não é só isso, né? Às vezes, um órgão acabou adoecendo, mas por outros motivos, por um motivo ambiental, por um motivo psicológico, né? Então, tem que ser levado em conta tudo isso, e a concepção ontológica não leva. Cris, Pois, não. não tá aparecendo não os slides quando você tá falando. Se eu parar Tá de só falar, na parte, aparece? tá só na parte inicial, saúde coletiva e das comunidades. Não tá passando. Você já falou tanta coisa que o bicho ainda tava no início. Por que vocês não disseram que não estava passando? Oxe, peraí, deixa eu voltar lá. Deixa eu ver se esse daqui funciona. Mas se vocês colocar numa setinha que tem apontando para baixo, tipo sei lá, uma chavezinha de fenda, vai aparecer os slides. Vocês estão vendo os slides? Sim. Agora tá. Coloca pra ficar grande, Cris. Tava Só para saber se vocês estão aparecendo, só não vendo. tava passando. Tava no início. Tá vendo? Mais um pouquinho de zoom, por favor, amor. Tá vendo? Que tá passando? Agora tá. Tá parado, né, em saúde? Vocês estão vendo não passar os slides? Tá, Não tá passando o não, slide viu, que Cris? tá em saúde, aí tem Tá parado. tá parado. É porque então quando eu compartilho a tela, não compartilho não, quando eu coloco a tela grande não aparece para vocês. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver se eu aumentando aqui serve para vocês.
Vocês conseguem ver agora? Eu estou conseguindo, professora. Não, tá? Estou conseguindo ver. Sim, agora tá manuseando. História natural da doença. Tá sim, tá passando agora. Né? Pronto. Assim. Vocês querem que eu volte de novo? Eu começo onde eu parei. Vocês têm o quê, assim, só para me entender? Eu achava melhor repetir. Tá. Só pra Se acompanhar. tivesse ido desde o começo, eu não tinha passado aí. Eu tava com o slide aberto na outra aba procurando onde tava. Então, aqui é só dando o conceito de saúde, né? Que ela é um completo estar, é um completo estado de bem-estar físico, mental, e não só uma ausência de doença, que, como a gente sempre escutou, é um dever, é um direito de todos e um dever do Estado, né? E aí a gente precisa ter acesso universal, igualitário, com relação à promoção, proteção e recuperação dessa saúde. Aí trago também o conceito de saúde coletiva, né? O coletivo é aquele que abrange, que compreende muitas coisas, muitas pessoas. A atenção à saúde coletiva é um conjunto de ações de caráter tanto coletivo quanto individual, em todos os níveis de atenção, não apenas na atenção básica, por exemplo, certo? Vai ser centrado a atenção à saúde coletiva na qualidade de vida das pessoas, no seu meio ambiente, levando em consideração o contexto histórico, assim como também o contexto estrutural da sociedade. Esse era o conceito de Wobeto, né, 2013. Já o conceito de Potter e Perry, que é apenas complementando, né, diz que saúde coletiva, ela surge com o movimento sociossanitário, né, que surgiu já dentro da reforma sanitária, no final dos anos 70, e tendo ápice na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que deu origem ao Sistema Único de Saúde, e diz também que essa terminologia é genuinamente brasileira, tanto saúde coletiva quanto o SUS, tudo faz parte apenas da saúde do Brasil, não existe isso em outros países. A saúde das comunidades, né, ela tem uma atenção maior centrada na comunidade, na promoção de saúde, na prevenção de doenças, no cuidado restaurador voltado para a comunidade. Então, é a saúde coletiva atuando dentro da comunidade. E essa atenção à saúde na comunidade é um modelo colaborativo, baseado em evidências, desenhado para atender às necessidades de saúde de uma determinada comunidade. Aí eu trago um pouco da história natural da doença, né, que na antiguidade existiam religiões politeístas, se acreditava que a saúde era uma dádiva e que a doença era um castigo de deuses, né? E aí, com o decorrer dos séculos, existiram religiões agora, então, monoteístas e não mais politeístas, e tudo o que acontecia era atribuído apenas a um Deus, né? Então, se eu tinha saúde, era a dádiva dada por um único Deus. Se era uma doença, era um castigo também de responsabilidade desse Deus. No entanto, 400 anos antes de Cristo, surge Hipócrates, né, o filósofo Hipócrates, e ele desenvolve uma teoria, um tratado chamado de Áreas e Lugares, onde relaciona os locais da moradia com a água para beber, com os ventos, com a saúde, com a doença, né? Então, para ele, a doença ela estava naquele ar que se respirava, naquele ambiente onde as pessoas estavam. Mais tarde, as populações passam a viver em comunidade e a teoria miasmática toma lugar. Então, com o passar do tempo, essa teoria miasmática, que é a teoria de Hipócrates, ela vem ganhando proporções com a medida que vai se passando os séculos. Essa teoria consiste na crença de que a doença é transmitida pela inspiração de gases, sejam eles de animais, de dejetos em decomposição. Então, essa é a teoria miasmática ou o Tratado de Áreas e Lugares de Hipócrates, que atribui a doença ao ar. E essa teoria ela vai permanecer até o século XIX, né? No entanto, ao final do século XVIII, lá na Europa, já se tinha uma explicação diferente, né, para o adoecimento. Então, era através de paradigmas socioambientais vinculados à concepção dinâmica, tendo-se esboçado as primeiras evidências de determinação social do processo de saúde-doença. Então, lá na Europa, ainda no final do século XVIII, né, não se predominava mais tanto
a teoria miasmática, né? Eles já começavam a desenvolver, a perceber que os determinantes socioambientais eram o que realmente poderia estar causando esse adoecimento na população. Com o advento da bacteriologia, né, a concepção ontológica, ela se firmou vitoriosa e suas conquistas levaram ao abandono dos critérios sociais na formulação e do enfrentamento dos problemas da saúde da população. Então, com o advento da descoberta de bactérias, de vírus, de protozoários, de fungos, foi se entendendo o que realmente causava as doenças. E a gente tem dois tipos de concepções, as concepções fisiológicas e a ontológica. As fisiológicas, nós começamos, como a gente já viu, com a teoria de Hipócrates, né? Temos a teoria de Hipócrates, que é a teoria miasmática, no qual existia um desequilíbrio das forças da natureza, tanto dentro quanto fora do nosso corpo, e aí a pessoa acabava adoecendo. Tem também a medicina segundo Myers e Benson, que centrava-se no paciente como um todo, no seu ambiente, evitando ligar a doença a perturbações de órgãos corporais particulares, né? Então, adoecia e tratava apenas um órgão, porque foi aquele órgão que gerou a doença. A concepção ontológica, por outro lado, né, defende que as doenças são entidades exteriores ao organismo. Então, essa concepção ontológica defende que a gente só adoece por motivos, por coisas que acontecem fora do nosso corpo, não também no nosso corpo. Na medicina da Mesopotâmia e do Antigo Egito eram conotados processos mágicos religiosos, né? Adoecia por causa de bruxaria, enfim, de coisas mágicas atribuídas também à religião, né? Ou por causa de castigos que eram resultados de pecado, né? Cometia o pecado e como castigo vinha a doença. E na medicina moderna, nós lidamos com vírus, com bactérias, enfim, essas são concepções fisiológicas. A concepção ontológica, ela tem estado frequentemente ligada a uma forma de medicina que dirige seus esforços na classificação de processos de doença, na elaboração de um diagnóstico exato, procurando identificar os órgãos corporais que estão perturbados e que provocam os sintomas, né? Então, eles tratavam apenas os órgãos que estavam adoecendo. É uma concepção redutora, mas que explica os processos na base de órgãos especificamente perturbados. E aí, com a teoria microbiana, né, da descoberta de bactérias, de vírus, enfim, desses micro-organismos, no final do século XIX, existia uma predominância de tal ordem que, em boa medida, fez obscurecer algumas concepções que destacavam a multicausalidade das doenças, ou seja, vários fatores que permitiam o adoecimento, ou que apontavam para os fatores de ordem socioeconômicas descritos por Idem. Na atualidade, identifica-se o predomínio da multicausalidade, como ênfase nos condicionantes individuais, como alternativa para sua superação. Propõe-se a articulação das dimensões individual e coletivo do processo saúde-doença, que tudo tem a ver com a prática da estratégia de saúde da família. Então, existiu-se, né, no final do século XIX, foi-se levantada essa teoria da multicausalidade, mas acabou deixando-se para lá, né, e só que na atualidade, né, acabou retornando e ressurgindo que sim, é através da multicausalidade, são vários fatores, são várias coisas que acabam influenciando no adoecimento das pessoas. E tudo isso a gente também consegue ver, está integrado dentro da estratégia de saúde da família. A gente vai ver também mais na frente. Então, a base conceitual do movimento de medicina preventiva foi sistematizada no livro de Lever e Clark, Na Medicina Preventiva, de 76. A primeira edição, né, desse livro, desses autores, fala sobre uma tríade ecológica que define o modelo de causalidade das doenças, né, a partir de uma relação entre uma tríade. Qual seria essa tríade? Agente, hospedeiro e meio ambiente. Então, entre essas três coisas, girava em torno dessas três coisas o adoecimento das pessoas, né? Girava em torno de agente, hospedeiro e meio ambiente. Essas três coisas juntas, analisadas, nos diriam o que estaria
é o que estaria causando o adoecimento dessa pessoa, dessa população. O conceito de história natural das doenças é definido como todas as interrelações do agente, hospedeiro e do meio ambiente, que afetam um processo global e seu desenvolvimento, desde que as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar. Então, esse período é chamado de pré-patogênese, né? É onde a pessoa está, o ambiente que a pessoa está, né? A que tipo de agentes essa pessoa está sendo exposta. Passando pela resposta do homem ao estímulo, até que as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. É o período de patogênese. Ficou meio confuso, mas a gente vai ver melhor nos próximos slides. Aquele período anterior, né? A linha do tempo dos momentos históricos relacionados às doenças. O momento mágico religioso, né? Que foi feita a manutenção da coesão social e início da prática médica, né? Com os incas, com os hebreus, com os egípcios, como a gente viu, atribuía a vários deuses, né? A questão do adoecimento, a bruxaria, a esses tipos de coisas que eram no que eles realmente acreditavam. A medicina hipocrática, que também era a medicina grega, né, ele traz, como a gente já viu, a teoria dos miasmas, né, a teoria miasmática, que há regiões insalubres, maus ares, tudo isso era o que causava o adoecimento. Já no Império Romano, se tinham algumas práticas de saúde pública para se combater já essas doenças. Na Idade Média, existia uma relação entre doença e pecado, né? A doença, ela vinha por consequência de um pecado cometido, e para isso precisaria ser purificada a alma. Purificando a alma, a pessoa não estaria mais doente. Então, o corpo físico não era tão importante na Idade Média. O importante era que você purificasse a sua alma e, por consequência, você não estaria mais doente, você alcançaria a cura. No Renascimento, né, continua a persistência do misticismo, né, das crendices, porém, existe lá, nesse tempo, nessa renascença, a revalorização do saber técnico, né, que foi quando surgiu as universidades, né, teve mais esse conhecimento técnico. E também ocorreu a valorização da agricultura, mineração, metalurgia, navegação. A medicina social, ela considerava aspectos econômicos, sociais e culturais, e todos eles estavam envolvidos no processo de saúde e doença da população. Já a era bacteriológica, ela surge, né, com a descoberta do microscópio, né, no século XVII. No século XIX, foram descobertos micro-organismos e patógenos, e no século XX, descobriu-se que existia uma participação de vetores e hospedeiros na transmissão de doenças. Aí, como a gente viu, a teoria da unicausalidade, da multicausalidade, e o que seria isso, né? O modelo da teoria unicausal seria a ação de um único agente, ou seja, uma única coisa ocasionaria o adoecimento daquele indivíduo, daquela população. Já o modelo de multicausalidade diz que a doença é resultante do desequilíbrio em um sistema, né? Como, por exemplo, a tríade epidemiológica. Então, o desequilíbrio entre o ambiente, o agente que adoece e o agente que causa a doença e o hospedeiro, né, que adoece, se existisse um desequilíbrio nessa tríade, aconteceria o adoecimento. Então, as teorias de unicausalidade e multicausalidade. Um único agente causa a doença, vários agentes causam doença. E a produção social, né, no qual se troca a causalidade pela determinação, né, o que causa pelo que determina uma doença, determina o adoecimento. Hierarquia das condições ligada à estrutura social, então, modos e estilo de vida, cultura, sociedade, espaço, então, tudo isso que causa o adoecimento, e não uma coisa que causa isso, né, são várias coisas que acabam gerando o adoecimento, né, o estilo de vida dessa pessoa, em que cultura ela vive, em que tipo de espaço ela acaba crescendo e convivendo. E aí, como a gente viu lá atrás, nós vamos ter a pré-patogênese, os períodos de pré-patogênese e o período de patogênese, né, e essas são as fases da história natural da doença.
Então, o período de pré-patogênese é um período de susceptibilidade, no qual essa pessoa está num meio propício, né, para o adoecimento. Ela está em um meio que ela pode adoecer, então ela está susceptível ao adoecimento. Então, é o período de pré-patogênese, né? Patogênese se refere ao adoecimento, a doenças. Então, é um período antes do adoecimento. Já o período de patogênese tem três fases, né? A fase patológica pré-clínica, que é quando a doença ainda está no seu estágio inicial, mas não se tem sintomas, né? O organismo não apresenta nenhum tipo de alteração patológica. Então, na fase pré-clínica, na fase patológica pré-clínica, o indivíduo está doente, mas ele não apresenta nenhum tipo de sinal e sintoma. Na fase clínica propriamente dita, a doença ela já se encontra em um estágio adiantado, com diferentes graus de acometimento. Então, esse paciente já vai estar doente e apresentando sintomas, podendo ser desde sintomas leves a sintomas mais graves, né? A doença já está em um estágio maior. E a fase de incapacidade residual, no qual a doença pode progredir para a morte ou as alterações se estabilizam. Então, essa pessoa pode estar em uma fase tão grave que ela vai evoluir para a morte, ou ela vai ficar com sequelas, vai ficar incapaz de fazer algumas coisas, certo? Então, esses são os períodos, as fases da história da doença, né? Nós temos o período de pré-patogênese e o período de patogênese. O período de pré-patogênese, a pessoa não está doente, o indivíduo não está doente, mas ele está em um ambiente propício para que ele adoeça. Na patogênese, nós temos três períodos, né? A fase patológica pré-clínica, clínica e a incapacidade residual. Na pré-clínica, o indivíduo já está doente, só que ele não apresenta nenhum tipo de sinal e sintoma. Na fase clínica, ele já se encontra doente, com sinais e sintomas, e pode estar em diferentes estágios do adoecimento. E na fase de incapacidade residual, tanto esse paciente pode evoluir para a morte, né, já vindo da fase clínica e morrer, ou ele ficar com incapacidades, né, ter sequelas da doença. E aí os fatores determinantes, os fatores que causam doenças, tanto podem ser fatores endógenos, quanto fatores exógenos, né, endo, dentro, exo, fora. Endógenos são fatores que determinam, né, determinantes de um quadro geral de doença, e eles são inerentes ao organismo, eles já são do organismo, e estabelecem a receptividade desse indivíduo. Então, fatores endógenos, uma herança genética, anatomia e fisiologia do organismo humano, o estilo de vida desse indivíduo. Então, esses são fatores endógenos, são fatores que já veio da pessoa, né? É a pessoa que vai fazer, o organismo da pessoa que faz com que ele mesmo adoeça, né? Uma herança genética, não tem como você não adoecer, né? É algo que já vem dos seus avós, dos seus pais, então já está dentro do seu corpo, é um fator endógeno, então querendo ou não, você vai acabar adoecendo, né? Algum fator de anatomia, né? Um órgão que veio faltando alguma coisa, que não veio totalmente constituído. E os fatores exógenos são fatores determinantes que dizem respeito ao ambiente, né? Exógeno fora, né? Então, algo que vem de fora do nosso corpo que vai estar causando o adoecimento. Então, um ambiente biológico, um ambiente físico, um ambiente que tem determinantes sociais, culturais, né? Então, todo o que for de fora do nosso corpo são fatores exógenos. E aqui, né, como a gente já viu, é apenas um resumo do que pode estar causando esse adoecimento, esses fatores, né, que causam adoecimento, esses determinantes. Então, idade, sexo, os fatores hereditários, o estilo de vida desse indivíduo, né, são fatores endógenos. Então, redes sociais e comunitárias, a produção agrícola dos alimentos, né, o que a gente ingere também pode nos adoecer. Que tipo de educação a gente está tendo, né, o ambiente de trabalho, o desemprego, né, também pode gerar algum tipo de adoecimento. Por exemplo, a pessoa está desempregada há muito tempo, não consegue arranjar emprego, não tem o que comer, vê os filhos com fome. Então, tudo isso vai gerando uma pressão psicológica e a pessoa acaba adoecendo por isso.
Então, água, esgotamento, serviço social, o tipo de habitação, né, que a gente sabe que, por mais que boa parte já tenha, já sejam casas de alvenaria, que não tenha mais esgoto a céu aberto, mas ainda existem lugares que existe esse tipo de habitação, né? Então, a gente tem que levar em conta o meio ambiente, o tipo de habitação, se essa pessoa é empregada, se tem água e esgoto, né? Como é que está esse ambiente onde a pessoa vive, para que a gente consiga tratar não só a doença, né? Porque se a gente tratar a doença desse paciente, ele vai voltar e vai adoecer novamente. Então, a gente tem que levar em consideração todo o ambiente em que esse paciente vive. E aí tem os agentes que causam as doenças, né? Então, são agentes biológicos, bactérias e vírus, genéticos, por exemplo, né? A translocação de cromossomos, né? Como, por exemplo, a síndrome de Down, que vem com um cromossomo a mais. Então, é um fator genético que desenvolveu uma doença. Agentes químicos, como os nutrientes, drogas, gases, fumo, álcool, também geram doenças. Físicos, como radiação, atrito, impacto de veículos a motor, né? Algo físico de fora que acabou ocasionando um adoecimento. Psíquicos ou psicossociais, como o estresse do desemprego, o estresse no trabalho. Tudo isso são coisas que a gente precisa levar em conta, né? Que a gente precisa ver que são agentes que são causadores de doenças. E aí a gente vê com relação à prevenção, né? A gente vê prevenção, promoção, tratamento, reabilitação, mas a gente vai dar um enfoque maior na prevenção dessas doenças. E o que seria prevenir? Prevenir seria uma ação antecipada, né? Baseada em conhecimentos de história natural, a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença. É justamente evitar que ocorra o processo de adoecimento. A prevenção apresenta-se em 3 fases. Prevenção primária, né, que é a realização do período de pré-patogênese. O Conselho de Promoção de Saúde aparece como um dos níveis de prevenção primária, definido como medidas destinadas a desenvolver uma saúde ótima. Então, na prevenção primária, né, que é justamente nesse período de pré-patogênese, como eu falei mais atrás, o período de pré-patogênese é o quê? É quando o indivíduo não está doente, mas ele se encontra em um ambiente propício para que ele adoeça. Então, a prevenção primária atua justamente nesse período de pré-patogênese, né? E esse conceito de promoção de saúde, promover saúde, está integrado, está dentro justamente dessa prevenção primária. Então, promover, por exemplo, eu estou na unidade básica de saúde, e a gente sabe que naquele bairro tem muitas pessoas diabéticas, né, com tendência a pessoas que não são também ser. Por quê? Porque naquele bairro existe um consumo muito alto, por exemplo, de doce, de fast food, né? Então, deve ser feito um trabalho naquela comunidade para que aquelas pessoas que ainda não adoeceram não venham a adoecer. Então, essa é a prevenção primária. Eles têm um ambiente propício naquele lugar para o adoecimento, e aí é importante trabalhar para que as pessoas que não estão doentes, mas estão naquele local, naquele ambiente, não adoeçam. Vamos lá, continuando. Um segundo nível da prevenção primária seria a proteção específica contra agentes patológicos ou pelo estabelecimento de barreiras contra agentes do meio ambiente. Então, essa fase de prevenção secundária também apresenta-se em 2 níveis. O primeiro, com relação a diagnóstico e tratamento precoce, e o segundo, limitando a invalidez. Então, esse segundo nível de prevenção, ela propõe uma proteção específica, né, proporcionando barreiras contra os agentes e contra o meio ambiente. Então, aqui vai existir uma prevenção, só que uma prevenção, por exemplo, de agravos, né? Porque a pessoa já vai estar doente, só que aí o quanto antes eu descobrir que essa pessoa está doente, mais rápido eu vou poder estar tratando e diminuir os
agravos, né? O que vier de consequência. Porque quanto mais tempo essa pessoa passar doente, sem saber que está doente, mais a doença se agrava, mais essa doença aumenta, mais essa doença evolui. Então, se eu descubro antes e trato antes, eu estou fazendo uma prevenção de forma secundária. Inclusive fazendo a limitação da invalidez, né? Se for uma doença que pode deixar esse paciente com sequelas permanentes, se eu descubro antes e trato antes, esse paciente vai ter sequelas, só que não tanto quanto teria se ele não tivesse sendo tratado. E, por fim, a prevenção terciária, que diz respeito às ações de reabilitação, né? Então, se essa pessoa já teve a doença, ela já ficou inválida, já tem algumas sequelas, então, nesse momento de prevenção terciária, a gente vai fazer a reabilitação desse indivíduo. E aqui eu trago um esquemazinho de forma resumida sobre tudo que a gente acabou de ver, né? A prevenção primária, que dentro da prevenção primária nós vamos ter promoção de saúde, né? Para prevenir justamente o adoecimento, a proteção específica, né? Então, dentro da prevenção primária, nós vamos ter a educação sanitária, a educação em alimentação e nutrição, né, de forma adequada, uma habitação adequada, vai entrar também aí o processo de imunização, né, que serve como prevenção de doença, e exames de pré-natais também, que evita, que descobre antes, né. Professora, licença. É quase como a gente sente quando a gente vai ficar gripado. A gente já começa uma medicação para prevenir que a gente fique gripado. Não é mais ou menos isso que a senhora está falando? Não da gripe em si, mas em doenças gerais. Eu não sei se é bem isso aí que você está entendendo, assim, mas, por exemplo, aqui, vamos supor, na minha rua, as casas, elas são de barro e tem esgoto ao céu aberto. Então, as pessoas ainda não estão doentes, mas elas têm todo um ambiente propício para o adoecimento. Então, a gente precisa, enquanto saúde, né, enquanto profissional de saúde, trabalhar em cima disso daí, né? Então, é importante buscar maneiras de que esse esgoto ao céu aberto ele seja fechado, né, através do saneamento. Como é que eu posso dizer? Orientar a população daquele lugar a não andar de pé descalço, a não deixar as crianças mexerem nos esgotos, né? Para não botar a mão na boca. Enfim, fazer uma promoção de saúde, trabalhar em cima daquele ambiente para que as pessoas que ali residem não venham a adoecer. Deu para entender agora. Obrigada. Com relação à imunização, por exemplo, né? Eu acho que você quis falar nesse sentido, com relação à imunização, que toma a vacina antes que a doença apareça. E sim, mais ou menos isso, né? Assim como a vacina funciona. Não estamos doentes de sarampo, não estamos com hanseníase, não estamos com tuberculose, mas através da prevenção primária, através da imunização, a gente recebe a vacinação para que não venha a ocorrer a doença, né? Então, foi um meio de promoção de saúde e de proteção específica. A prevenção secundária, como a gente já viu, a pessoa já vai estar num período de adoecimento, né? E aí não tem mais como prevenir que ela adoeça, porque ela já está doente. Então, agora vai se buscar fazer o diagnóstico e o tratamento precoce para se limitar, né, essa invalidez, para que essa pessoa, para que esse indivíduo tenha o mínimo de agravos possíveis, né, o mínimo de sequelas possíveis. Então, essa prevenção secundária é feita através de exames, de isolamento dessa pessoa, dependendo da doença, e tratando essa doença. E a prevenção terciária é a reabilitação dessa pessoa que já adoeceu, mas ficou com sequelas. Então, é feita a reabilitação através de fisioterapia, terapia ocupacional, e até mesmo emprego para aquelas pessoas que ficaram com sequelas e por causa disso não conseguem mais trabalhar, não tem quem contrate, por exemplo. Então, existe essa prevenção terciária para a reabilitação dessas pessoas também. E aqui é um quadro ainda mais resumido de tudo que a gente já viu. Desde os períodos de pré-patogênese e patogênese
passando pela prevenção primária, secundária e terciária. Então, veja que aqui na pré-patogênese, ó, como a gente viu, existe uma interação da tríade, né, que é o agente, ambiente e hospedeiro, e se existe um desequilíbrio nessa tríade, existe também o adoecimento. E esse período de pré-patogênese, lembrando que o indivíduo ainda não encontra-se doente, né, mas existe essa interação entre ambiente, agente e hospedeiro. Se o ambiente não está legal, existe um desequilíbrio, e a pessoa acaba adoecendo. Então, existe um ambiente favorável para o adoecimento, por exemplo. E a pré-patogênese, como a gente pôde perceber, ela também está inclusa dentro do período de prevenção primária, né? Que na pré-patogênese é justamente o período no qual a gente vai fazer promoção de saúde e proteção específica, né? Então, o período de pré-patogênese, que é o período que o indivíduo não está doente, é justamente onde a gente vai estar fazendo a prevenção primária. O período de patogênese, como a gente viu, é o período de adoecimento desse indivíduo, né? Então, o período onde já existe alterações patológicas, né? Mas ainda não existe os sinais e sintomas. Então, é importante fazer o diagnóstico precoce para fazer o tratamento imediato. Se já existe alteração de tecido, sinal e sintoma, a gente vai fazer o quê? Vai tratar esse paciente de forma que limite ao máximo o que tiver de sequelas, né? Ele já está doente, já apresenta sinais e sintomas, e aí a gente vai tratar justamente para que ele não venha a óbito, para que ele não tenha uma invalidez, uma sequela maior. Isso está dentro de prevenção secundária, né? Diagnóstico precoce e limitação de incapacidade. E ainda no período de patogênese, mas na prevenção terciária, nós temos a reabilitação, né? A pessoa se morreu, infelizmente, a gente não pode mais fazer nada por ela, mas se está vivo e tem algum tipo de defeito, uma invalidez, uma sequela, é na prevenção terciária que vai acontecer a reabilitação, através de fisioterapia, terapia ocupacional, né? E esses são os níveis de prevenção, né? Primário, secundário e terciário. E, diante da história natural da doença, nós temos o período de pré-patogênese e patogênese. Dentro de prevenção, nós ainda encontramos outro nível de prevenção, que é chamado de prevenção quaternária, tá? Que é o mais elevado no que se refere à prevenção em saúde. Seu objetivo é evitar o excesso de intervencionismo médico, né? Através da determinação de indivíduos em risco de tratamento. Trata-se, pois, da prevenção da iatrogenia. Então, o que seria essa iatrogenia, o que seria essa prevenção quaternária? É justamente a prevenção de um conjunto de ações que visam evitar danos associados a intervenções médicas, né? Assim como também de outros profissionais de saúde, como, por exemplo, o excesso de medicação, a realização de cirurgias desnecessárias, assim também como tratamentos desnecessários. Então, a prevenção quaternária, nesse nível de prevenção, vai se estar tentando diminuir esse tipo de riscos, né? Às vezes um paciente vai para uma cirurgia sem precisar ir para aquela cirurgia, né? Poderia ter sido resolvido somente com o tratamento, né? Então, a prevenção quaternária faz essa avaliação justamente para diminuir os riscos através desses erros médicos, por exemplo. E aí a gente vai falar um pouco agora, rever, né? Quem já viu, quem ainda não viu, vai conhecer um pouco sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS, como a gente viu um pouquinho lá atrás, ele foi constituído através da nova Constituição, da Constituição de 1988, e ele prevê acesso gratuito, é um direito de todos, né, a saúde no SUS é um direito de todos, e dever do Estado. Antigamente, né, antes do SUS, o atendimento de saúde, ele era destinado, existiam 3 tipos de classe de pessoas, né, para atendimento em saúde. Aqueles que podiam pagar pela saúde, aqueles que tinham direito, porque eram segurados da Previdência Social, então eles tinham acesso à saúde por serem segurados da Previdência, e aqueles que não tinham direito à saúde, né? Então, se você, naquele tempo, antes do Sistema Único de Saúde, adoecesse e você fosse desempregado, você não teria acesso à saúde.
Só tinha acesso à saúde quem era rico, quem podia pagar por aquele serviço, ou quem era empregado e contribuía, né? Quem era segurado da Previdência Social poderia ter acesso à saúde. Com o advento do SUS, não, a saúde é para todos, né? É direito de todos. O Poder Executivo, né? No SUS existe o Poder Executivo, e aí ele foi descentralizado para os estados e também para os municípios, né? O Sistema Único de Saúde, ele é regido pelo Poder Executivo, mas ele é descentralizado para os estados e municípios. E aí, com o SUS, vieram grandes conquistas, né? Como a criação do SAMU, a Política Nacional de Saúde, de atenção à saúde da mulher, o Humanizar SUS, a saúde do trabalhador, entre outras políticas que foram instituídas através da criação do SUS. E aí, existem duas leis que são muito importantes, que a gente precisa ter conhecimento, que é a Lei 8080, né, 8.080, e a Lei 8142, né, 8.142. A Lei 8080, ela vai falar sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Então, a Lei 8.080, ela regulamenta o SUS. Ela diz lá nas diretrizes do SUS o que é que deve ser feito, né? Enquanto promoção, enquanto proteção, enquanto recuperação da saúde. Então, como é que vai se organizar os serviços de saúde dentro do SUS? É a Lei 8.080 que dá esses direcionamentos. A Lei 8142, ela vai dispor sobre a participação do SUS na gestão do Sistema Único de Saúde. E dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde e da outras providências. Então, a Lei 8.142, ela vai fazer justamente a gestão do dinheiro SUS, vai ver com relação a essas transferências de governo para governo, né? Porque o SUS, ele é como é que eu posso dizer? Ele é no Brasil todo, né? Ele, como um dos princípios fala, ele é universal. Então, se uma pessoa aqui do Rio Grande do Norte precisar de um serviço que só tem lá na Paraíba, então o SUS é único, o SUS é no Brasil inteiro. Então, vai existir uma regulação, uma transferência intergovernamental. No entanto, o dinheiro que viria para o atendimento daquela pessoa no Rio Grande do Norte, ele vai para a Paraíba, Paraíba, Pernambuco, enfim, para o estado onde essa pessoa foi regulada, né? Então, para isso, existe a Lei 8142, que faz essa regulamentação, né, que dá os nortes com relação à questão orçamentária. E aí nós temos os princípios do SUS, né, a universalidade, integralidade, equidade, participação social, descentralização, hierarquização e regionalização, né? Então, a universalidade do SUS, né? Então, a saúde é para todos, né? Todos têm direito à saúde. A integralidade. Então, todas as pessoas, elas devem ser atendidas, desde as necessidades básicas até as necessidades mais complexas, de forma integral, né? Então, é importante que o SUS, que a saúde seja integral para todos, em todos os ciclos de vida, desde o nascimento até a morte. E aí esse princípio, né, da integralidade, ele foca na reabilitação dessas pessoas, nos cuidados médicos, né? Então, a integralidade oferece a saúde de forma integral para todos, desde criança até o idoso, até o homem, a mulher, a grávida, enfim, em todos os ciclos da vida, em todos os níveis de vida, essa pessoa ela vai ser atendida. A equidade, né, onde toda pessoa é igual perante o SUS. Contudo, esse princípio ele não significa que a gente vai tratar as pessoas iguais, né, como tem essa figurinha aqui abaixo, ó.
Então, a gente não vai ofertar para todo mundo a saúde da mesma forma. A gente vai ofertar mais para quem precisa de mais, né? E menos para quem precisa de menos. Por exemplo, nessa figura, tem a pessoa de tamanho alto, né, de estatura mediana e um bem pequenininho. Então, eu não posso oferecer um banquinho para cada, né, sabendo que quem é alto já vai conseguir ver, né, sem problema nenhum. Então, o que tá em estrutura mediana, eu ofereço um, e para quem está com a estrutura ainda menor, eu ofereço 2. Então, veja que todos tiveram acesso, mas cada um recebeu a ajuda de uma forma diferente. Então, é tratar diferente quem precisa de ajuda diferente. Né? Então, se eu preciso de mais, eu vou receber mais. Se eu preciso de menos, eu vou receber menos. Desde que todos tenham acesso à saúde da mesma forma. Por exemplo, a unidade de saúde no meu bairro, teoricamente, é para mim conseguir ter acesso à unidade até indo a pé. Né? Então, eu tenho minhas pernas, tenho saúde, então eu consigo me locomover e eu consigo ir até a unidade de saúde e receber o tratamento que eu preciso. Só que tem outra pessoa que não tem como ir, porque ela é deficiente, né? Então, ela é paraplégica, tetraplégica, ela não consegue sair, né? Então, o serviço de saúde está lá disponível para a pessoa, só que a pessoa não consegue ir até lá. Então, eu preciso, enquanto o SUS precisa oferecer meios para que essa pessoa vá até o setor, a unidade de saúde, e receba o tratamento de saúde, assim como as outras pessoas também recebem. Então, eu ofereci uma ajuda a quem precisava. Né? A saúde ofereceu uma ajuda a quem precisava. Então, tratar diferente aquelas pessoas que realmente têm necessidades diferentes. Nós temos também a participação social, né, que é importante, a participação das pessoas, da comunidade, para que sejam formuladas leis, para que os governantes saibam as dificuldades que a população encontra. E tudo isso é feito através dos conselhos regionais, dos conselhos estaduais de saúde, através das conferências de saúde, para que o poder público ele tome ciência das coisas que acontecem na sociedade, né, na comunidade, no município, no estado. E aí, através dessas conferências, dessas reuniões, né, é levado da população para as autoridades de saúde. Então, existe a partir daí a participação social. A descentralização, né, que é justamente tirar o poder apenas da União e descentralizar para os estados e para os municípios. E temos também a hierarquização e a regionalização, né? A hierarquização, ela tem a função de viabilizar o acesso de todos, né, desde que mantendo a hierarquia. E a regionalização, como a gente já viu, é justamente precisar de outras regiões, né, e poder fazer essa ligação, né, se o município de Açu tem leitos disponíveis para COVID, então ele consegue receber pessoas da região, né, de Panguaçu, de Itajá, até mesmo de Mossoró, como aconteceu recentemente, que lá não tinha mais leitos disponíveis, então a Açu recebeu pessoas de lá. Então, é através da regionalização que isso é possível. E aí nós temos os modelos de atenção à saúde. Modelos assistenciais, né, no Brasil, nós temos modelos hegemônicos e os modelos alternativos. Os modelos hegemônicos, eles podem ser classificados em o modelo biomédico, tecnicista, e também o sanitarista. Esse biomédico tecnicista, o médico, ele é o centro, né? E aí o médico, ele trata apenas a doença, não trata e não vê o indivíduo como um todo. Então, no modelo biomédico tecnicista, é tratado apenas a doença. E aí, existem também o modelo sanitarista, no qual geralmente um médico sanitarista, né, que faz esse auxílio, porém, é focado mais nos modos de transmissão da doença e nos fatores de risco, né, que levam ao adoecimento. Então,
Os modelos hegemônicos são biomédico, tecnicista e sanitarista. O biomédico é onde se vê apenas a doença, onde se foca apenas na doença, e o sanitarista é o que vai ver os modos de transmissão, que vai avaliar os fatores de risco para o adoecimento daquela população. E nós temos também o modo assistencial alternativo, no qual existe uma equipe de saúde, né, que vai avaliar toda a população, que vai avaliar danos, que vai avaliar risco, que vai avaliar a necessidade, né, desses determinantes, dos modos de vida, da saúde, que vai avaliar se realmente é necessário aquele tipo de intervenção, se precisa de uma cirurgia ou se precisa só do tratamento. Então, existem esses modelos assistenciais alternativos que avaliam o paciente, o indivíduo como um todo, e não apenas como a doença ou apenas como o ambiente. E aí nós temos as nossas políticas de saúde, né, a política de saúde da mulher, da criança, do homem, e tudo isso a gente conseguiu graças ao advento do SUS, né? Então, quando a gente fala de saúde da mulher, ela vai atender a mulher desde a sua infância até a sua saúde sexual, reprodutiva, né? Vai atender a mulher nela como um todo. A saúde da criança vai avaliar desde o nascimento a questão de imunização, as doenças na infância, a caderneta, né, da criança, que vai avaliar lá a mortalidade, se a criança tem sobrepeso, enfim, vai avaliar tudo isso. A saúde do homem, né, enfocando principalmente na questão de promoção de saúde, de prevenção, né, porque a gente sabe que a população masculina, ela não vai muito ao serviço de saúde, e quando vai, já está nas últimas, né, então, a política de saúde do homem veio justamente para trazer esse homem, trabalhar esse homem, trazendo ele para dentro da unidade de saúde, né. A saúde do idoso, com relação à prevenção de quedas, né, avaliando a saúde do idoso, questão nutricional, a saúde mental, né, que também vai trabalhar a questão da reintegração dessa população à sociedade, né, porque às vezes a pessoa tem um transtorno mental, porque teve um surto psicótico, por exemplo, e aí fica tomando medicação, e aí a inserção dessa pessoa novamente na sociedade é difícil. Então, por isso existe a saúde, a política de saúde mental. A política de saúde do trabalhador, né, que vem trazendo principalmente a promoção e a prevenção de agravos na saúde desses trabalhadores, né. A saúde bucal também, que traz que pede, né, que vem trazendo, que vem trabalhando a questão das crianças nas escolas, principalmente, a adição de flúor na água, por exemplo. A saúde do portador com deficiência, né, com relação à acessibilidade, por exemplo, e até mesmo atender às necessidades que essas pessoas com deficiências têm, diferentemente das demais pessoas. Práticas complementares em saúde, como acupuntura, fitoterápicos, né, são práticas complementares à saúde tradicional. E a atenção às urgências, que traz também o SAMU, traz as centrais de regulação, então tudo isso envolve essas políticas. Nós temos ainda mais políticas, agora é porque a gente dá aquela enxugada, né, para a gente ver as mais importantes. E aí a gente vai ver agora a PNAB, né, que é a Política Nacional de Atenção Básica, e aí essa política, ela caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e também coletivo. Então, a atenção básica, ela é regida por essa Política Nacional de Atenção Básica, pela PNAB, tá? E aí, essa política é um conjunto de ações, tanto no individual quanto no coletivo, como a gente já vinha vendo, questão de saúde coletiva. Essa política, ela abrange a promoção e a proteção de saúde, a prevenção de agravos, a questão do diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, além da redução de danos e a manutenção de saúde. Então, dentro da PNAB já se engloba todo esse processo que a gente vinha vendo, que é importante,
né, para a promoção de saúde, para a prevenção de agravos, né? Então, tudo isso a gente encontra dentro da atenção básica. Tem por objetivo desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e na autonomia das pessoas, nos determinantes e condicionantes de saúde e das coletividades. Então, a atenção básica ela veio justamente para fazer o atendimento em saúde de forma integral, né, para todos, e não apenas de forma individual, e sim também no coletivo. E aí, dentro dos princípios e diretrizes da PENAB, nós também encontramos os princípios e algumas diretrizes do SUS, né, porque faz parte do SUS. Então, dentro da PENAB, nós vamos ter universalidade, equidade, a integralidade, e enquanto diretrizes, a gente vai ter a regionalização, hierarquização, é feita a territorialização, né, para ver quanto tem naquele bairro, por exemplo, naquela cidade, quantas pessoas habitam, quantas famílias. A população adscrita, né, que tipo de população vive naquele local. O cuidado centrado na pessoa, a resolutividade de problemas, tudo a partir da atenção básica, né, porque a atenção básica é a porta de entrada para os demais serviços em saúde. A longitudinalidade do cuidado, ou seja, ser atendido ali e naquele local ter uma continuidade da assistência. Coordenação de cuidado, ordenação de rede e participação também da comunidade dentro da política. Aí nós temos a ESF, né, a Estratégia de Saúde da Família, que está inclusa dentro da PENAB. Então, a PENAB, em seu artigo 4º, tem a saúde da família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica. Então, é através da ESF, né, da Estratégia de Saúde da Família, que a atenção básica consegue atingir vários locais, né, da saúde, vários pontos da saúde. A ESF é tida como a representação de expansão, qualidade e consolidação da atenção básica, para melhorar o processo de trabalho dos profissionais, potencializando, assim, a assistência básica em saúde em prol da população. Então, é através da estratégia de saúde da família que consegue se identificar problemas regionais, problemas locais, que tipo de população vive naquele local, né? Se tem uma população naquele local, naquela comunidade, tem mais gente adoecendo de hipertensão, de diabetes, de ISTs. Então, é através da estratégia de saúde da família que é levantado, né, esses dados e que é tratado, é dado assistência àquela população. As atribuições de um técnico e o auxiliar de enfermagem dentro da PENAB, né? Então, é importante participar das atividades de atenção à saúde, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão, na unidade básica, quando indicado ou necessário. Também pode-se ir a domicílio e nos demais espaços comunitários, como as escolas, associações, entre outros. Então, dentro da PENAB, dentro da ESF, os técnicos, auxiliares de enfermagem também fazem esse trabalho, não só o trabalho na unidade, né, não só o trabalho na unidade básica de saúde, na UBS, assim como também pode fazer trabalhos fora dela, né, um atendimento em domicílio, em espaços comunitários como escolas, associações, realizar procedimentos de enfermagem como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem e preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades que são delegadas pelo enfermeiro, de acordo com a sua área de atuação e regulamentação. Além disso, o técnico ou auxiliar de enfermagem também deve exercer outras atribuições que sejam de sua responsabilidade na sua área de atuação. E aí a gente entra nas doenças de prevalência local. A gente vai ver uma série de doenças de prevalência local, só que hoje a gente vai ver apenas duas, dando continuidade a essas demais doenças na próxima aula. Então, as doenças de prevalência local. A primeira doença que a gente vai ver é a tuberculose, tá? Que a gente ainda, infelizmente, encontra muito nos nossas UBS, nas nossas unidades básicas, a gente ainda encontra pessoas que adoecem
de tuberculose. Então, a tuberculose, ela é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que é chamado de bacilo de Koch, né? Mais conhecido como bacilo de Koch. Então, a tuberculose ela é causada pelo bacilo de Koch. Ela é uma doença altamente infecciosa e o meio de transmissão é por meio de aerosóis, né? Salvo raríssimas exceções, como a TB congênita, que já nasce com a tuberculose, e até mesmo com baciloscopia negativa. Mas, no geral, a transmissão ela é feita através da inalação de aerosóis, né? Por aerosol. Então, a pessoa está com tuberculose, tossiu perto de você, se respirou aquele ar contaminado, você vai adoecer de tuberculose. Os sintomas, geralmente, de TB, né? Nós temos vários tipos de TB. Nós temos TB no cérebro, TB óssea, TB em vários locais, mas a mais comum é a TB pulmonar, tá? Então, os sintomas, geralmente, de TB pulmonar, nós temos tosse produtiva ou não, então pode ser uma tosse seca ou uma tosse produtiva, em 2 ou 3 semanas consecutivas. Uma febre vespertina, né, geralmente ao entardecer, e um emagrecimento acentuado, uma sudorese noturna. Então, esses geralmente são sintomas de quem está com tuberculose. Uma tosse por mais de 2 ou 3 semanas, seja ela produtiva ou não. Geralmente, uma febre vespertina, uma febre ao entardecer. A pessoa emagrece rapidamente e soa muito, né? Sudorese noturna. Para isso, para identificar os casos de tuberculose na comunidade, é importante a busca ativa, né? Identificar pessoas sintomáticas respiratórias e, se identificado, fazer 2 baciloscopias para poder confirmar o diagnóstico. O diagnóstico, né, da tuberculose, ele tanto pode ser laboratorial, e o laboratorial é feito através de baciloscopia, cultura e o teste rápido molecular, que é esse que está aí embaixo, né, que a gente pode ver, e o clínico, que são exames de imagens, exames histológicos, né, exames de imagem, como, por exemplo, o raio-x de tórax, né, pode estar mostrando, pode estar indicando um processo de tuberculose, assim como também os exames histológicos, né, tirando um pouquinho do tecido daquele órgão afetado para fazer o exame. E nós também temos um método auxiliar, né, que é o derivado proteico purificado, que é chamado de PPD. Então, às vezes, precisa de um diagnóstico rápido para saber se essa pessoa tem ou não a tuberculose e, se ela tiver, né, para começar o tratamento, para que ela não faça mais a transmissão. Então, a gente utiliza, geralmente, o PPD, que é feito de forma intradérmica, né, aplicando essa proteína, esse derivado proteico purificado da tuberculose, e aí, depois de uns dias, aparece lá a mancha e a gente pode estar fazendo a medição dessa pápula, dessa mancha. Ficam as manchinhas na pele, depois de alguns dias. E aí faz a medição, né? Tem um tanto é uma réguazinha que faz a medição. E aí tem tantos centímetros você teve contato, mas não está doente. Tantos centímetros você está doente, teve contato e está doente. E aí o tratamento de tuberculose é feito com 4 medicações: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. Então, esse é o tratamento para quem é diagnosticado com tuberculose, esses 4 medicamentos. E a segunda doença que a gente vai ver por hoje é hanseníase, né? A hanseníase é chamada antigamente lepra, né? Então, a hanseníase ela é causada pelo Mycobacterium leprae, tá? Ele é um bacilo alcoácido resistente, ele é um parasita intracelular obrigatório, e ele vai infectar células de nervos periféricos, como, por exemplo, as células de Schwann. E aí, a hanseníase, ela é classificada de algumas formas. Então, existe a hanseníase paucibacilar e multibacilar. A paucibacilar tanto pode ser indeterminada como tuberculoide,
tá? E a multibacilar pode ser dimorfa e vircoviana. Então, os tipos de hanseníase são indeterminada, tuberculoide, dimorfa e vircoviana. E aí, esses tipos de hanseníase, eles podem ser causados por um bacilo ou por mais de um. Por isso, paucibacilar e multibacilar. A hanseníase indeterminada é a forma inicial da doença, que vai apresentar apenas uma lesão, geralmente uma lesão de cor clara, e a pessoa também vai perder a sensibilidade daquele local da mancha, da lesão. A hanseníase tuberculoide, ela é uma das formas mais benignas de hanseníase. Pessoas com alta resistência ao bacilo têm lesões que são poucas ou únicas. Essas lesões elas vão ser papulosas ou nodulares, né, com ausência de sensibilidade. Então, na indeterminada, a gente tinha apenas uma lesão de cor clara e que naquela lesão não tinha sensibilidade. Na tuberculoide, a gente já vai ter algumas lesões, né, mais de uma, não necessariamente muitas, e essas lesões não vão ser apenas manchas, vão ser pápulas, nódulos, né, e também neles vai existir a ausência de sensibilidade. Pode também existir dor, fraqueza e atrofia muscular, tá? A dimorfa, a hanseníase dimorfa, é uma forma intermediária da doença. Existe uma grande variedade de lesões, podem existir lesões cutâneas, e essas lesões podem ser placas, podem ser nódulos com eritema acastanhados, né, vermelho acastanhados, e são lesões características pré-favelares e foveolares, tá? Então, existem essas lesões diferenciadas, tá? Um instante. Pronto, então existe essa diferença. A indeterminada, apenas uma lesão, geralmente de cor clara, sem sensibilidade. A tuberculose, existem lesões poucas ou únicas, mas geralmente são papulosas, nodulares, não tem sensibilidade, mas pode vir a causar dor, fraqueza e atrofia muscular. A dimorfa vão existir placas e nódulos mais acastanhados, vermelhos, acastanhados. A vircoviana, ela é a mais grave de todos os tipos de hanseníase, tá? Elas são lesões que vão ser infiltradas e nódulos que são chamados de hansenomas. E essa infiltração dessa lesão, desses nódulos, ela pode ser na face, né, como a aderose supraciliar, né, acima dos cílios, e ciliar também nos cílios, e os hansenomas também podem aparecer nos pavilhões auriculares. Então, tem esse tipo de característica, então é a hanseníase vircoviana. O diagnóstico da hanseníase é um diagnóstico clínico epidemiológico, né, que seria através de anamnese e através de exames dermatoneurológicos, né, assim como os exames gerais também. Então, existe toda uma anamnese, uma avaliação de pele, uma avaliação física dessa pessoa, assim como também exames dermatológicos, né, dermatoneurológicos. Assim como também através de exames laboratoriais, como baciloscopia e a histologia, né. Então, esses são os modos de se diagnosticar a hanseníase, tanto através da epidemiologia, quanto através dos exames laboratoriais. O tratamento da hanseníase, ele é feito com rifampicina, dapsona e clofazimina, tá? Então, esses são os 3 medicamentos, o qual é utilizado para fazer o tratamento da hanseníase. E era isso, tá? Essa é a nossa primeira aula. Lembrando que a gente deu início, né, a 2 doenças, e a gente vai ter sequência dessas doenças quinta-feira. Nós temos encontros hoje e quinta, e na próxima terça, e na próxima quinta, que é a próxima semana. Como eu expliquei para vocês, ao final de cada aula, eu disponibilizo para vocês uma atividade, e aí essa atividade vale meio ponto.
Cada atividade vale meio ponto. Serão 4 atividades, cada uma valendo meio ponto. Todas as atividades, elas são objetivas, né? Elas são de marcar. Professora? Oi. Professora? Oi, não. É Islaís. Aonde está essa atividade, minha linda? Eu vou disponibilizar para vocês ainda. A gente acabou de ter aula. Sim, porque eu estava procurando no PDF. Não disponibilizei a atividade ainda. A gente assiste a aula e depois eu disponibilizo a atividade. Certo. Mas ela chega daqui para amanhã, né? Sim, no mais tardar, amanhã de manhã eu já estou disponibilizando. Pronto, que é para eu imprimir Aí mesmo. serão 4 atividades, uma hoje, uma quinta e as outras 2 na próxima semana. Recebo as 2 dessa semana até segunda, porque na terça a gente já começa outro assunto com outras atividades, tá? Então tem esses dias para vocês fazerem as 2 atividades e me entregar. Eu recebo as respostas no privado, no telefone. Viu? Eu deixo